Olá, gente! Agora a gente vai estudar os números racionais e, primeiramente, vamos entender o que são números racionais. São números que a gente pode estar expressando, a gente pode estar estudando esses números na forma de frações, ok? Então, o que são números racionais? Ao efetuar uma medição, como determinar a altura de uma pessoa, a massa de uma fruta, a largura de uma rua, a temperatura de uma substância, nem sempre obtemos valores inteiros. Isso significa que, fixada uma unidade medida, não podemos esperar que todas as medições correspondam a quantidades inteiras dessa unidade. A medição de uma grandeza, utilizando um instrumento de medida qualquer, é utilizada a medição empírica, ou seja, a gente dá uma estimativa do tamanho dessa grandeza. Nesse caso, há sempre um limite de precisão, que varia de acordo com diversos fatores, como a escolha do instrumento de medida e o rigor de quem está medindo. Em geral, o resultado das medições empíricas é aproximado, cujos valores obtidos são expressos por números chamados números racionais. Então, esses números racionais, eles envolvem o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e negativos. Eles envolvem também os números fracionários, que são os números expressos na forma de fração, e os números decimais, que são os números que a gente pode expressar com vírgulas, ok? Então, vamos para o nosso conjunto dos números racionais, inclui números inteiros, positivos e negativos, chamados números fracionários, que a gente coloca na forma de fração. Eles correspondem a divisões, cujo resultado é um número decimal com a quantidade finita de casas decimais ou uma dízima periódica, ou seja, uma quantidade infinita, mas que tem repetição, que tem período. Os elementos do conjunto dos números racionais podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, podem ser escritos na forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números Q, tá? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, onde eu tenho aqui A sobre B, tal que o A pertence a Z e B pertence a Z asterisco, ou seja, o que esse asterisco significa que aqui não pode ser dividido por zero, tá? Porque quando tem a divisão por zero, não tem ninguém para dividir, então não existe divisão, tá? Então, é uma das condições de inexistência, é uma divisão por zero. Ok? Então, o que é uma fração? Fração é uma parte de um inteiro, ok? Então, como diz o exemplo aqui, Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividiu em 4 partes iguais, ou seja, era uma pizza inteira. Agora, ela está dividida em 4 partes. Então, o que é que significa isso? Que a parte que ela deixou para o Daniel, uma dessas partes, representa uma parte numa divisão de 4 partes. Ou seja, a fração que representa é a fração 1 sobre 4, ok? É interessante a gente vir para essa parte do conteúdo e entender o que é que significa fração para a gente melhor operar com elas, tá bom? Então, o que é que a gente tem nas frações? A parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador, ok? Então, se você pegar as 4 partes de 4 partes, você dividir numerador por denominador, você vai ter 1. Ou seja, uma fração que representa uma parte de cima igual a uma parte de baixo, significa que a fração corresponde a 1 inteiro, ok? Porque 4 por 4 é 1. Então, fração 4 por 4 indica uma quantidade inteira. Ou seja, eu posso dizer que os números inteiros são números racionais? Sim, porque eu posso escrever 4 sobre 4 e vou encontrar 1. Ou seja, vou encontrar um número inteiro. Ok? Então, no caso aqui, todo número inteiro também é número racional, tá? Então, um outro exemplo. O triângulo foi dividido em 9 partes iguais e 6 delas foram pintadas. Como é que eu represento isso? 6 partes pintadas sobre 9 partes ao todo, ok? E se eu pintar todo mundo, se eu pintar as 9 partes, 9 sobre 9
corresponde a um triângulo inteiro. Ok? Então, como é que a gente vai ler nossas frações? Então, aqui, fração de denominador 2, meio, ou seja, se eu tenho aqui 3 sobre 2, eu tenho 3 meios. Se eu tenho uma fração sobre 3, eu chamo de terço, ou seja, 2 sobre 3, 2 terços. Denominador 4, quarto. Denominador 5, quinto. Denominador 6, sexto. Denominador 7, sétimo. Oitavo, nono. Certo? Então, aqui só vai diferir no meio e no terço. O resto você coloca sempre número ordinal. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ok? Sempre o número ordinal. Tá? E, no caso, a fração de denominador que é 10, de base 10, é chamada de fração decimal, tá? Então, denominador 10, ou seja, parte de baixo 10, eu chamo de décimo. Parte de baixo 100, eu chamo de centésimo. Parte de baixo 1000, eu chamo milésimo. Denominador 10.000, décimo de milésimo, e assim sucessivamente. Ok? Então, para que sejam lidas frações que têm denominador maior que 10, a gente coloca a palavra avos. Aqui, 7 sobre 12, a gente lê 7 dozeavos. 5 sobre 64, a gente lê 5 64 avos, tá? Então, essa é uma parte de leitura das nossas frações, tá bom? Então, fração de uma quantidade. Essa é uma ideia que a gente trabalha bastante com ela, tá certo? Então, o que é que diz aqui o nosso exemplo? Mário tem 24 figurinhas, esse é o total que ele tem. Ele pretende dar à sua irmã 2 terços dessas figurinhas. Quantas figurinhas correspondem a 2 terços das figurinhas de Mário? Então, no caso, ó, se fosse para achar 1 terço, eu deveria dividir 24 em 3 partes. Então, 24 por 3 seria 8 para cada parte. Aí, como é 2 terços, 8 vezes 2 seria igual a 16. Pronto, isso aqui é na análise. Agora, no método rápido, você vai pegar 24 e vai multiplicar por 2 terços, que é isso que eu quero saber. 2 terços das figurinhas de Mário. Então, 24 vezes 2 vai dar igual a 48. 48 eu divido para 3, vai ser igual aos mesmos 16. Ou seja, se eu quiser tirar as frações de uma quantidade, eu vou multiplicar a fração por essa quantidade. Ok? Como é que multiplica? Direto, de cima pelo de cima. Se tiver embaixo, pelo de baixo. Se não tiver nada, você repete. Ok? E pronto, ó, Bruno colocou 39 litros de gasolina no tanque do seu automóvel. O marcador, que antes assinalava tanque vazio, passou a marcar 3/4 do tanque. Qual é a capacidade total desse tanque? Ou seja, no caso aqui, ó, vão corresponder, se eu pegar essas 3 partes e juntar, essas 3 partes vão corresponder a 39, né? Porque ele colocou 39 e correspondeu a 3/4, certo? Então, as 3 partes correspondem ao 39, tá? Então, vamos saber quanto é que corresponde uma parte. Como é que eu vou saber? Eu vou pegar os 39 e vou dividir por 3. Vou obter igual a 13. Quantas partes são ao todo? Ó, 13 numa parte, 13 na segunda parte, 13 na terceira parte. Vai dar igual aos 39 que foi preenchido no tanque. Agora, como é que eu faço para saber o total? Boto mais uma parte, ou seja, coloco mais 13. Então, 4/4, 4 vezes 13. Que vai dar igual a 52. Ou seja, resumindo, eu pego aqui, divido no de cima e multiplico no de baixo. Tá? De forma resumida e rápida. Quando eu tiver uma quantidade
e quiser saber o total. Beleza? E como é que eu vou saber qual é a forma decimal e a forma fracionária de um número? Se eu tiver uma fração, eu faço a divisão. 7 para 10, 7 dividido para 10, 0,7. 143 para 100, 1,43. 4 sobre 5, 4 dividido para 5, 0,8. Ou seja, aqui eu vou fazer a divisão do de cima pelo de baixo, ok? Nesse caso aqui, se eu fizer a divisão, eu vou ter uma repetição infinita. Nesse caso aqui, eu chamo esse resultado de dízima periódica, tá bom? A gente vai estudar as dízimas periódicas um pouco mais para frente. Aqui cabe um segredinho. Se a fração for decimal, o tanto de zeros é o tanto de número após a vírgula. No caso aqui vai ter 1, aqui vai ter 2. Se fosse 2 sobre 1000. Aqui eu preciso de quantos números depois da vírgula? 3, porque só tem 3 zeros. Então, eu coloco aqui o 2 no final, boto 3 zeros aqui antes e passo a vírgula. Ok? Então, no caso aqui, ó, preciso de 3 números após a vírgula, só tenho 1. Aí eu boto ó, os 3 zeros, passo a vírgula. Ok? Ou seja, eu boto os 3 números após a vírgula aqui, tá bom? O segredo é esse. Tá? E no caso aqui, às vezes eu consigo realizar a divisão entre números inteiros e eu tenho um resultado inteiro, certo? 12 dividido para 2 é 6, 5 por 1 é 5, menos 15 dividido para 5, menos 3. A segunda possibilidade, a gente tem uma divisão que resulta em um decimal, só que é um decimal finito, ou seja, ele vai acabar a divisão vai ser exata em um certo momento, tá bom? E eu vou ter, às vezes, uma divisão que me dá um resultado infinito, chamado de dízima periódica, tá? Então, por hora, nós vamos ficar só nessa parte aqui, na primeira possibilidade e na segunda possibilidade, onde eu vou ter somente resultados inteiros ou aqui uma divisão com a quantidade exata, porque a dízima periódica a gente vai separar um momento para estudar só ela, tá bom? E para a gente representar os números racionais, a gente pode representar um número inteiro como uma fração, normalmente, tá? Eu posso criar uma fração aqui por 6, posso dividir 6 por 1, que vai dar 6, 24 por 4, que vai dar 6, 42 por 7, que vai dar 6, 12 por 2, que vai dar 6. Posso fazer isso por 0, 0 por 1, por 2, por 3, vai continuar sendo 0. Menos 20, eu posso dividir menos 100 por 5, que vai dar o menos 20, tá? Então, qualquer número, apresentar ele na forma decimal, ok? Bom, a fração e a divisão. O que é uma fração, na verdade? A fração é uma divisão, ok? Fração é divisão. Então, no caso aqui, eu quero dividir 2 barras de chocolate entre 5 crianças. Vai dar uma barra inteira para cada uma? Não. Eu vou dividir aqui em 5 partes cada barra, certo? Então, cada criança vai receber 2/5 da barra de chocolate, ou seja, cada criança vai receber 2 partes dessa, ok? E se a gente tivesse 3 barras de chocolate para dividir entre 2 crianças? Então, no caso aqui, dá para eu dar uma inteira e dividir a outra pela metade, certo? Então, no caso aqui, essa fração eu posso um número misto. O que é um número misto? É a junção de um número inteiro mais uma fração. Ela pode ser representada assim, do jeito que está essa, 1 e 1/2, e pode ser representada assim, 1 mais 1/2. Ok? E, no caso aqui, como eu disse para vocês anteriormente, se eu quiser transformar essa fração para decimal, eu vou ter que fazer a divisão da parte de cima pela parte de baixo. Tem aqui até um exemplo de dividir 15 por isso agora. 15 dividido para 32.
15 é bem menor que 32, então eu tenho que colocar 0, e aqui eu tenho que colocar o 0, fica 150. Aqui, ó, eu vou empregar um segredinho que eu gosto muito de fazer. Eu apago um e o outro. Como assim? Eu apago um daqui desse lado, fica 15, e um número daqui do outro, fica 3. 15 dividido para 3 é 5. Então, o resultado tem que ser 5 ou menor que 5, tá? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar o 32 por 5. Já sei que vai passar, mas vou multiplicar mesmo assim. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Ó, passou em 10. Então, eu vou pegar aqui ó, o 32 e multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Opa, 128. Posso usar porque é menor. Então, no caso aqui, eu vou colocar 4. E eu trago aqui o 128 para eu diminuir. Tá? Então, 8 para 10 é 2. Vem 1 para cá. 1 mais 2 é 3. Para 5 falta 2. Vem 1 para cá. 1 mais 1. Opa! 1 mais 2 é 3. Para 5 é 2. Não vem 1, não. 1 menos 1 é nada. Aí, como eu estou trabalhando com 0 e vírgula, eu posso ir colocando um 0 a cada divisão. Então, fica 220. Então, aqui, ó, 220, eu vou começar a multiplicar o 32, aí eu apago um de um lado e outro do outro. Fica 22 por 3, 22 por 3 vai ser 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 3, 21 e 1, 22. Passou bastante. Passou bastante não, passou só 4. Então, vou pegar aqui o 32 e vou multiplicar por 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Pronto, 192 eu posso usar. Então, no caso aqui, 6. 6 vezes 32 vai ser igual a 192. Aí eu trago 192 para cá e vou diminuir. 2 para 10 é 8. Vem 1 para cá. 1 mais 9, 10. Para 12 é 2. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2 para 2, nada. Então, 280. Aqui, eu vou tentar multiplicar 28 por 3. Vou tentar multiplicar por 9. Acho que 9 passa. Vou tentar aqui por 8. 32 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. E 32 por 9. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo tipo uma tabuada. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 3, 27. 1, 28. Passou 8. Então, vou ter que usar o 8 aqui. 8 vezes 32, 56. Para 280, eu vou ter que diminuir. 6 para 10, 4. 1 e 5, 6. Para 8, 2. 2 menos 2, nada. 240. 224, 256. Então, no caso aqui seria 7. Aqui eu estou até prosseguindo a mais. Geralmente a gente prossegue a nossa divisão até 3 casas decimais. Aqui eu fiz até 4, tá bom? Então, no caso aqui, ó, quando vocês estiverem resolvendo alguma prova, algum vestibular, algo do tipo, e vocês precisarem fazer um cálculo para fazer uma divisão de número decimal, eu recomendo que vocês façam até 3 números após a vírgula, ok? Geralmente uma divisão, se é para dar exata, vai dar exata até esse ponto, porque senão vai ficar muito grande e você vai perder muito tempo, tá certo? E para a aula de hoje é isso. Um abraço e bons estudos, tá, gente?